Maturidade de casal é um assunto em alta. Muitas pessoas são infelizes no relacionamento. Muitas brigas, muitos desencontros, separações e pessoas que ficam casadas, mas infelizes. Neste vídeo eu vou falar sobre maturidade de casal. Eu atendo muitas pessoas, muitos casais e todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar, todo mundo quer ter uma vida altamente feliz e realizada. E é muito importante que a gente encontre recursos, que a gente descubra qual é a maturidade, qual é o caminho para que a gente possa estabelecer uma relação de casal leve, prazerosa, tranquila, que faça com que a nossa vida seja ótima, seja realmente uma vida que nós pedimos a Deus. Então, o primeiro ponto da maturidade de casal é não colocar no outro aquilo que é seu. Quando a gente entra em um relacionamento de maneira maluca, quando a gente entra em um relacionamento sem pensar, quando a gente entra em um relacionamento sem ter maturidade, a gente costuma cobrar do outro aquilo que é nosso. Então, às vezes eu tenho medo, tenho receios, às vezes eu tenho bloqueios e eu transfiro isso para outra pessoa. Isso é mais do que comum. Então eu acabo cobrando do outro, vivendo um relacionamento de cobranças, porque eu estou transferindo para o outro aquilo que é importante para mim. Lembre-se, o que é importante para você nem sempre é importante para o outro. Eu falo para as pessoas que em um casal formado por duas pessoas, um olha em uma direção, o outro olha noutra direção. Um veio de uma família, o outro veio de uma família. Um tem um costume, o outro tem um costume. O casal não são duas pessoas iguais. Precisamos lembrar disso sempre, porque a gente esquece. A gente acha que por a gente formar um casal, por a gente ter um parceiro, uma parceira, o outro deveria pensar igual. O outro deveria ter a mesma opção, o mesmo gosto, olhar para o mesmo lugar. Nananina, não. Cada um tem uma história, cada um tem um gosto, cada um olha para algum lugar diferente. Isso é natural, gente. A gente precisa pensar dessa forma, porque o que acontece? Do contrário, a gente força o outro para ser como nós somos. Eu quero que o outro seja uma cópia minha. Já pensou? Eu quero que o outro seja gêmeos, que o outro pense como eu penso, faça o que eu faço. Isso é uma ditadura, isso é pesado e isso faz com que a relação se torne uma sofreguidão. Então, muitos casais acabam se separando porque o nível de exigência é muito grande. E aí, a gente logo pensa o seguinte, a gente pensa e afirma, o que une os casais? O que é que une os casais? É a exigência. Você acha que a exigência une? Então você exige demais, exige do outro o tempo todo. Exigência une pessoas? Onde está escrito que exigência une? Ao contrário, exigência afasta, crítica afasta, cobrança afasta. E aí eu vou fazer um desafio para você. Se você realmente é uma pessoa organizada e quer crescer, pega uma folha de papel e anota aí. O que nos une? Você e o seu parceiro e a sua parceira. Então escreve embaixo, o que é que une vocês? O nosso café da manhã. O que é que une quando a gente viaja? O que é que une quando a gente faz amor? O que é que nos une quando a gente elogia um ao outro? O que é que une vocês? Quais são os pontos de unidade? Quais são os pontos que levam vocês a ficarem unidos? Escreva isso em um papel. Faça isso como um exercício, faça isso como uma terapia de casal.
Eu faço isso com os casais que eu atendo e funciona muito bem. Então pega uma folha de papel e escreve o que é que une. E do outro lado, na outra coluna, o que é que nos separa. O que é que nos separa? Então quando eu cobro, quando eu exijo, quando eu tenho ciúmes demais, quando eu quero dominar o outro, quando eu persigo o outro, então o que é que nos separa? A nossa cobrança financeira, religiosa, familiar. Então, o que é que está nos separando? É muito importante tomar nota, porque a gente começa a verificar e a gente começa a tomar consciência. O que nos une são esses pontos e o que nos separa são esses pontos. Então, eu vou cultivar o quê? O que nos une ou o que nos separa? Porque muita gente cultiva só aquilo que separa. Aí quando chega o dia da separação, que ninguém aguenta isso a vida toda, ou a gente se separa quando o relacionamento está tóxico, ou a gente fica doente. Então tem muitas pessoas doentes no relacionamento, porque não tem coragem de separar. Separar não é uma coisa fácil. Separar é uma decisão muito profunda e muito séria. Então nós precisamos cultivar aquilo que nos une, aquilo que é agradável, aquilo que é saboroso, aquilo que dá prazer, aquilo que alegra, aquilo que encanta, aquilo que admira. É por isso que a gente forma um casal, para viver feliz e não para viver um peso, uma cobrança. E depois, tenha clareza quais são os seus valores e quais são os valores do outro. O fator de ser casal, às vezes nós temos valores diferentes. Para o outro é importante aquilo, para mim é importante outra coisa. O que é importante para cada um? É muito importante que a gente saiba o que é vital, o que é valor para um e para o outro. E que a gente respeite isso. O seu valor é um, os seus valores são esses. E os meus valores são outros valores. E eu quero ser respeitado. E o outro também quer ser respeitado. E cada um é respeitado no seu valor. Olha, nós precisamos fazer um upgrade no desenvolvimento de casal. Significa, precisamos subir um patamar. Às vezes nós nos unimos só por prazer ou só por necessidade. E depois que passam os anos, a gente tem que descobrir a maturidade de casal. E eu não posso exigir do outro que o outro seja o meu pai e a minha mãe. O Helling tem uma reflexão bonita neste livro aqui. Ele vai dizer o seguinte: quando eu cobro do outro um amor incondicional, eu estou querendo que o outro seja meu pai ou minha mãe. Amor incondicional é amor de pai e de mãe. Pai e mãe nos ama de forma incondicional. Por quê? Porque eles são nossos pais, estão dentro de nós. É o amor primeiro. Agora, relação de casal, eu não posso querer que o outro me ame como meu pai ou como minha mãe. E às vezes nós fazemos birra, às vezes nós fazemos criancices, infantilidades e queremos que o outro passe a mão na cabeça da gente, assim como o meu pai ou a minha mãe passaria a mão na minha cabeça. Que engraçado, né? Nós transferimos para o outro como se o outro fosse pai ou mãe da gente. Errado, muito errado. O outro não é pai. O meu pai e a minha mãe, eles têm um lugar na minha vida, são anteriores à minha relação e são sustentos para a minha vida. Mas, a minha relação de casal se trata de pessoas adultas e não crianças. Então, nós precisamos fazer um movimento de maturidade de casal. Nós precisamos nos provocar. O que é mais forte na minha relação? Não é? É a admiração ou é a cobrança? Como que funciona a liberdade de casal no meu relacionamento? Eu deixo o outro livre e eu sou livre, ou nós dois somos dois presos, dois amarrados?
não olhamos para lugar nenhum, ninguém se aproxima da gente. Como que nós cultivamos a maturidade? A gente fica brigando dentro de casa o tempo todo ou a gente procura conhecimento, iluminação para sermos um casal maduro, feliz, robusto, inteiro? É tão bonito quando a gente vê um casal que tem equilíbrio, que tem amor, que supera. Olha, esses são somente alguns tópicos para que a gente entenda que casal é uma coisa muito bonita, muito profunda e com raízes ancestrais. Não pense que o casamento é uma coisa só do seu querer, do seu prazer, do seu desejo. Vai muito além, tem a ver com nossa história familiar, com nosso sistema familiar. Eu sou Josafa Moraes, eu sou constelador familiar e eu tenho grande alegria de ajudar muitos casais no caminho da felicidade, da leveza, de um relacionamento realmente adulto e não infantil. Se você precisa da minha ajuda, aqui embaixo tem todas as minhas informações. Entre em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com mais pessoas. Precisamos levar bons conteúdos a outras pessoas. Se você é novo aqui no meu canal, aqui tem bons conteúdos para o crescimento, para a maturidade. Então se inscreve aqui no meu canal e ativa aqui o sininho para receber as notificações. Lembre-se, relacionamento de casal é algo muito sério. É algo que vem para o nosso crescimento. Quando a gente organiza, quando a gente melhora, quando a gente avança no nosso relacionamento de casal, nós recebemos benefícios em todas as outras áreas. Na área econômica, na área da saúde, na área espiritual. Às vezes, o avanço que você precisa diz respeito à sua maturidade de casal, ao seu crescimento, ao valor da admiração, da liberdade, do respeito e da alegria. Avante, com amor sempre. Muito obrigado.